O pessoal acho que vai entrando aos poucos, né? Lembra então de comentar lá colocar o nome de vocês no chat, para ficar mais fácil depois de registrar a presença. Aí o pessoal está chegando. Bom, gente, então, retomando, né, a gente encerrou antes ali das férias os exercícios, a gente corrigiu alguns exercícios de pleonasmo, e vocês ficaram de fazer os demais na aula, né, que seria lá do final do mês, que agora eu não vou lembrar o dia ao certo. Deixa eu pegar, permitir. Então, na última aula, vocês deveriam terminar os exercícios, e não sei se vocês chegaram a ver o novo cronograma, porque nós já estamos na reta final dessa disciplina. Então, vocês sabem, né, que essa disciplina é do primeiro semestre. No segundo semestre, nós temos outra disciplina, que é a morfologia da língua portuguesa. Então, por isso, eu nem vou fazer a correção online, porque senão a gente vai perder tempo e a gente tem que finalizar o conteúdo. Então, deem uma olhadinha, quem ainda não conseguiu ver o cronograma, que nós já temos, inclusive, a data da prova, né? E assim que a gente terminar o semestre, né? A gente tem aquela semaninha de exame. Não vai ser uma semana, né? Uma semana depois da gente finalizar, a gente tem o exame. Então, a nossa avaliação está marcada para o dia 31 de agosto. É isso mesmo? Então, nós temos aula hoje, na semana que vem, na outra é avaliação. Depois, vocês têm uma outra atividade. Deixa eu só pegar um caderninho aqui. Vocês estão me vendo? Sim. Eu não estou me vendo. Por quê? Eu já esqueci como que eu esqueço rápido desse negócio. Eu não estou nem me vendo aqui. O que eu faço mesmo? Não está aparecendo. Alguma coisa que mexeu aqui que eu não... Ai, meu Deus do céu. Não era isso que eu queria fazer. E agora que eu piorei a situação. Que coisa, não lembro agora. Como que eu faço? Enfim, deixa eu só pegar o caderninho aqui para falar sobre o nosso semestre, que é o seguinte. Até então, vocês fizeram 5 atividades, né? Do começo do ano até agora. Então, nós tínhamos lá um resumo, lá no comecinho do ano, depois um questionário que foi dividido em parte 1 e parte 2. Depois, no dia 8 de junho, tinha um comentário para vocês fazerem sobre a aula. E no dia 15/6, uma atividade, acho que era de teste, inclusive. Se eu não me engano, foi um exercício de teste. Esses exercícios que eu deixei lá, que vocês fizeram até então... Deixa eu tentar mudar esse negócio que está me dando... Acho que é isso aqui que eu deveria...
Ai, meu Deus do céu, eu não lembro como que eu mexo nesse... Ai, alguma coisa desconfigurou nesse... Oh, meu Deus. Enfim, vai assim mesmo, né, por enquanto. Nós temos, então, ali essas 5 atividades, e o que eu fiz? Eu peguei essas notas que eu tinha feito inicialmente valendo 1 ponto. E, na verdade, eu somei e multipliquei por 2. Quer dizer, na verdade, cada atividade passou a valer, não 1 ponto, né? 20 pontos, e aí contabilizei uma nota. Porque na nossa disciplina, vocês devem ter pelo menos 3 notas. 3 notas de 0 a 100. E, como até então nós tínhamos essas notas todas picadas, eu transformei essas notas das atividades de 0 a 100. Então, vocês teriam essa primeira nota. Caso alguém tenha feito alguma atividade atrasada, vocês precisam me avisar, senão a nota vai ficar do jeito que está aqui. Então, nós temos essa atividade. Depois, vocês vão ter a nota da prova, também valendo de 0 a 100, e uma terceira nota que vocês vão ter um trabalhinho que está previsto para o dia 5 de setembro. Como o dia 7 é feriado, então eu antecipei para o dia 5, para contabilizar para a gente não perder o feriado, né? Vamos dizer. Então, no dia 5, eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem. Depois de vocês terem feito essa atividade do dia 5, eu vou fechar a nota de vocês com essas 3 notas, então, das atividades que vocês fizeram, a outra é da prova e a outra é dessa atividade do dia 5. Eu vou fechar essa nota, e aí quem estiver com nota abaixo de 70 precisa fazer o exame que está previsto para o dia 14, tá? Então, alguém tem alguma questão, alguma coisa para dizer a respeito? Ou vocês já chegaram a ver o cronograma? Alguma coisa? Professora, uma dúvida que eu acho que bastante alunos aqui estão, que a gente estava conversando no grupo, nós estamos com dúvida numa questão. Comentar em qual atividade que foi realizada? Foi no dia 8. Depois eu abro o Google Classroom e eu vejo certinho. Mas foi no dia 8/6. Eu posso até depois recapitular para vocês as atividades. Então, a primeira. Deixa eu ver se eu... Ai, gente, eu não consigo mexer aqui nesse Meet, tá horrível. A primeira atividade foi no dia 16/3. A segunda atividade foi no dia 23/3, antes de pandemia e tudo mais. A terceira atividade foi dia 30/3. A quarta atividade foi esse comentário do dia 8/6. E a quinta atividade foi no dia 15/6. Então, foram essas as atividades. Cada uma valendo 20. Então, passou a valer 20. Vai estar
tudo avaliado como 10. Se vocês pegarem a correção que eu fiz lá no começo do ano, tá como 10. Mas eu multipliquei por 2 para a gente ter essa primeira nota. Até porque todas as avaliações iriam ser feitas depois, quando a gente voltasse para o presencial. Como a gente não volta esse ano para o presencial, então as atividades foram autorizadas a serem feitas agora, né, via remota mesmo. Então, nós vamos fechar. Ah, Camila, eu até tinha, algumas eu tinha corrigido e colocado a nota lá mesmo, né, no Classroom. As atividades dos comentários, eu só contabilizei quem tinha feito, e foram poucas as pessoas que fizeram. Por exemplo, olha, a Agnes fez, a Amanda, a Beatriz, a Flávia, Isabelle, João Antônio, Júlia, Larissa, Letícia, Luiz Henrique. Então, tem alguns alunos que fizeram, não foram a maioria, não. Então, as pessoas que fizeram, eu já contabilizei, e da atividade 5 também, que é esse que foi esse teste, né, que vocês fizeram, na verdade. Era um testezinho lá que vocês tinham que responder as questões. Então, também, esse a maioria fez. De modo geral, eu posso até depois passar o meu método super moderno de anotar as notas, mostrar para vocês, mas eu não está lançado no sistema, porque os comentários, por exemplo, não tem um espaço para eu dar nota, né? Ele fica ali, eu fui olhando quem já tinha comentado. Então, por isso, se vocês fizerem alguma atividade atrasada, vocês precisam me avisar, senão eu não vou ter como, não aparece uma mensagem do tipo... Depois você dá uma olhadinha, tá lá no dia 8. Lá no Classroom, você vai ver no dia 8, você já vai ver qual que é. Pela data fica mais fácil, né, de identificar. Então, foi isso. Depois, eu deixei, então, um gabarito dos exercícios de metaplasma para vocês conferirem. Vocês confiram os exercícios. Juarez está com um cronograma diferente da turma? Por quê? Ah, porque... É que o cronograma seu foi feito, acho que pela comissão. Depois eu vejo. Mas o nosso cronograma dessa disciplina, ela tá lá no Classroom, então você consegue pegar lá, tá, Juarez? É que esse cronograma que você foi feito pela comissão, né? Que aí você tem que você já aproveitou uma parte da disciplina. Então, é por isso que o seu tá diferente. Mas, no seu caso, Jorê, você tem que fazer as atividades que a comissão exigiu, porque essa disciplina você não tinha eliminado? Bom, enfim, depois eu vejo, Juarez, mas eu tinha a impressão que você tinha eliminado essa disciplina. Parcial só? Enfim, depois então a gente conversa, mas aí você tem que fazer o que a comissão pediu para você, porque uma parte você já cursou, né? Então, depois eu posso até postar as notas para vocês verem como vocês estão, e se alguém fizer uma atividade atrasada, lembra de me avisar, tá bom? Porque senão eu não consigo ficar voltando em todas as atividades com frequência. Isabelle, tudo bem? E sobre a questão dos exercícios de metaplasmo, vocês peguem lá o gabarito, confiram os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, porque senão a gente vai ficar aqui hoje só vendo isso e a gente não consegue dar andamento no conteúdo, tá bom? E
como vocês devem ter visto, lá no Classroom, eu deixei um texto para vocês lerem. O texto está completo no sentido de que a gente vai usar hoje e na semana que vem. Então, hoje a gente vai tentar falar de 2 pontos, que são as influências da língua, das línguas indígenas e das línguas africanas. Vamos ver até que parte a gente consegue, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. E, gente, agora eu não estou vendo vocês, então, assim, qualquer coisa, vocês abrem o microfone, porque eu não sei, eu acho que desconfigurou alguma coisa do Classroom aqui. Eu não estou com medo de mexer muito e piorar. Então, qualquer coisa, vocês abrem o microfone ou escrevem ali, tá? Quando eu estiver com o slide, eu não consigo ver o chat. Então, qualquer coisa, vocês abrem o microfone. Bom, hoje, então, a gente vai começar a falar sobre a influência das línguas indígenas sobre o português. O que é importante a gente pensar a respeito da história, né? A gente está falando da história do português. Nossa, agora apareceu de outro jeito aqui vocês. Meu Deus, o que está acontecendo? Então, o que a gente tinha visto a respeito da história, né, da língua portuguesa, e aí nós vimos desde lá do latim até chegar ao que era o português, e pensando no português de Portugal, agora nós vamos falar sobre o processo até chegar ao que é hoje o português do Brasil. Então, aquele mesmo processo que nós vimos, né, sobre a expansão do Império Romano e o latim sendo enviado para essas terras, isso também aconteceu com a expansão, né, com as navegações de Portugal. Então, quando os portugueses saíram navegando aí em busca de novas terras, e, consequentemente, ao conquistar essas terras, ali ele enviava um grupo específico, né, de pessoas e que faziam com que o português passasse a se instalar naquele lugar, né, se tornando futuramente a língua oficial do país. Então, esse processo foi bastante semelhante com o que a gente foi vendo em relação ao Império Romano, né? Havia a expansão do Império Romano, conquistavam um território, enviava um grupo para lá, e a partir de então, naquele lugar se falava latim. E assim foi feito. Portugueses tomavam um território, mandavam um grupo e transformava ali em sua colônia e, consequentemente, colocava como uma das línguas, como uma língua oficial, o português. Só que esse processo não é tão natural, ninguém deixa de falar a sua língua de um dia para outro, né? É um processo de contato linguístico, né, de pessoas, dos índios que falavam as suas línguas, como esses portugueses, né, até a gente encontrar o momento em que a gente torna o português como língua oficial do Brasil. Então, para isso, nós temos que pensar... Ai, peguei o slide errado. Peraí, gente. Nós temos que pensar nesse processo, como que essa história foi determinando a nossa língua, né? E fez com que ela se tornasse hoje, e a gente vai falar, né, depois, essa língua brasileira, esse português do Brasil, esse português brasileiro. E por isso que a nossa disciplina chama História do Português Brasileiro, né? Como que se chegou a essa forma. Aqui, então.
Então, para isso a gente precisa lembrar, e esse texto aqui, lembram de um livro que eu até mostrei para vocês, não estou com ele agora, que é uma gramática pedagógica do português, bem grande, que é escrita pelo Marcos Banho, que é um professor conhecido no meio acadêmico por conta dos seus estudos da linguagem, mas também por sua militância, né? E ele vai mostrar nesse livro um posicionamento de como que ele vai criticar muito dessa questão dessa invasão portuguesa. Tanto que, enquanto a gente estuda na história que em 1500 os portugueses descobriram o Brasil, né? E a gente sabe que não foi bem uma descoberta, o Brasil já tinha sido descoberto, nós já tínhamos uma população que vivia aqui, né? O que nós tivemos foi uma invasão e uma ocupação portuguesa. Eles chegaram aqui, invadiram, né? E tomaram a terra para si. Quer dizer, uma terra que já era conhecida por um grupo, né? Só passou a ser conhecida pela Europa, vamos dizer. Então, ele vai chamar esse momento de invasão e ocupação portuguesa e não descobrimento do Brasil, né? Isso já, a forma como ele denomina já diz muito do posicionamento dele. O que é importante a gente pensar a esse respeito? Então, nós tínhamos uma média de 1 a 6 milhões de habitantes, né, indígenas, obviamente, e 300 línguas, né, aproximadamente, 300 línguas indígenas. A gente pensa assim, o Brasil inteiro falava tupi-guarani. Não, nós tínhamos 300 línguas. E, atualmente, nós temos menos de 300 mil indígenas e cerca de 180 línguas. Parece muita língua, porém, muitas dessas línguas têm hoje 2, 3 falantes da língua. Né? Então, são línguas que estão prestes a desaparecer, caso não haja uma tentativa de recuperar essa Índia, por isso que, essa língua. Por isso que eu deixei uma matéria para vocês também lá no conteúdo, depois eu quero falar um pouquinho sobre ela. Bom, então, o que isso revela, né? Que houve de 6 milhões, né, de índios para 300 mil é porque houve um massacre total, né? A morte de muitos indígenas nessas terras. Com o processo de catequização, né, nós temos lá os jesuítas que tentavam transformar aqueles selvagens, né, em pessoas civilizadas, e tudo isso entre aspas, porque é sempre uma visão, é a visão que os portugueses tinham dos índios, que eles eram selvagens, e que a melhor coisa a ser feita era civilizar essas pessoas, né, e colocar ali, impor, vamos dizer, uma fé cristã. Então, destruir mesmo, acabar com muito das suas crenças e mostrar que a única salvação era a fé cristã. Para isso, nós temos ali o surgimento das línguas gerais. O que significa termos essas línguas gerais? Então, eram línguas do grupo Tupi que os jesuítas usavam para se comunicar com os indígenas. Ou seja, eram essas línguas usadas inicialmente como forma de contato. Então, os portugueses, né, tentavam entender algumas expressões do tupi e se comunicar. Então, é uma língua geral, porque não é bem um tupi, né, mas é uma tentativa de comunicação entre esses povos, né? Então, não é assim, tipo, chegou aqui e já estão falando português, né? Há um momento em que, para se comunicar com esses indígenas, era preciso entender um pouco da sua linguagem. Então, nós temos 2 línguas gerais que se desenvolveram, né? Então, a língua geral amazônica, que seria do norte da colônia,
e a língua geral paulista, né? Então, vamos pensar, são dois grupos de modo geral. E pensar que por muito tempo o português era a língua minoritária, porque imagine, se nós tínhamos 5 milhões, 4 milhões de índios, o grupo de portugueses que estava aqui era muito menor. Então, a língua portuguesa era minoritária. Por isso que uma das questões é, seria natural que hoje a gente falasse português? Não. O natural seria que a gente falasse tupi-guarani ou qualquer outra língua indígena, porque o número de indígenas era muito maior do que de portugueses. Mas eles conseguiram, né, acabar com muitas vidas dos indígenas e também com muitas de suas línguas, impondo a língua portuguesa. Então, nós temos até um trecho ali de uma carta do padre Antônio Vieira, em que ele diz: é certo que as famílias dos portugueses e índios de São Paulo estão tão ligados hoje umas com as outras, que as mulheres e os filhos se criam mestiça e domesticamente, e a língua que nas ditas famílias se fala é a dos índios, e a portuguesa a vão os meninos aprender à escola. Ou seja, num primeiro momento, as crianças, elas aprendiam a língua indígena com as mães, né? Principalmente nesse processo de miscigenação, né? Então, a gente tinha muitos portugueses que tinham filhos com índias, né? Então, nesse processo de miscigenação, muitas crianças cresciam aprendendo a língua indígena com a mãe, e os meninos, né, iam para a escola aprender o português. Então, por muito tempo, a língua portuguesa era ainda minoritária no Brasil. Então, nós temos algumas famílias, né, de línguas espalhadas pelo Brasil. Então, o tupi-guarani essa corzinha aqui meio salmão, então, para a gente ver como que ele está, é uma língua que estava mais espalhada, né? E aí nós temos outras, né? Então, aqui a língua G, a Aruaque, depois tem Cariba, então são mais pontuais, vamos dizer. Mas nós temos algumas famílias e troncos linguísticos, né? Em 1756, então vamos pensar aí que nós estamos há 250 anos nesse processo de português apenas para os homens, para os meninos que iam estudar na escola, as mulheres e as meninas aprendendo apenas a língua das mães, né, a língua indígena. Então, nós temos o governo de Marquês de Pombal como primeiro-ministro de Portugal, que proíbe, né, qualquer outra língua que não o português. Então, a partir de então, é proibido falar qualquer outra língua que não o português. Em consequência disso, muitas pessoas passaram a ter medo de falar a própria língua, e isso vai refletir muito na extinção dessas línguas indígenas, porque as crianças que nasciam, elas paravam de ter contato com aquela língua, aquelas pessoas que falavam a língua, por fim, né, acabavam morrendo posteriormente, e ninguém mais sabia falar aquela língua, e aquela língua entrava em extinção. Então, esse é o processo, né? Então, nós temos também o descobrimento do ouro em Minas Gerais, e que fez com que os portugueses ficassem alucinados por essa terra e viessem mais e mais portugueses para, né, explorar o país. Consequentemente, nós temos um aumento do número de portugueses, né, e aí, com a proibição das línguas indígenas, era uma forma de tentar equilibrar e o português ganhar espaço. É simplesmente uma questão de poder, né? Eles podiam mais, então eles mandavam.
Então, nós temos nesse período a expansão do português e a língua geral paulista foi deixando de ser falada, né? E aí, o tupi foi a que mais contribuições deu ao português brasileiro, sobretudo no léxico. Então, como o português ganhava espaço, não se podia mais falar a língua indígena, a língua geral passou a perder força, e o português foi ganhando espaço e, consequentemente, se tornou a língua oficial do Brasil. E, obviamente, que nesse contato, as línguas indígenas acabaram por interferir no português do Brasil. Porque, imagine, o português chega aqui e nunca tinha visto o animal X, ele nunca tinha visto a planta Y, né? Ele não conhecia, eles não conheciam aqueles animais, consequentemente, não havia um nome para aqueles animais, né? Qual que era o nome? Eles usavam o nome que o indígena dava, né? Então, e a forma como um português falava aquilo, obviamente que fazia com que a palavra se aportuguesasse, né? Então, consequentemente, essas palavras passaram a fazer parte do dicionário do português do Brasil. Palavras que, para o português de Portugal, não fazia diferença, porque se eles nunca tinham visto aquilo, se aquele animal não existia lá, para que eles iriam usar, né? A linguagem, ela é para o uso mesmo. Então, o tupi acabou influenciando muito em relação ao léxico desse português do Brasil. Principalmente quando a gente pensa em denominações de locais e acidentes geográficos, né? Então, o nome de um rio, ou o nome de uma, sei lá, correnteza, de uma cachoeira, qualquer coisa do gênero. Esses nomes de lugares é chamado de toponímia, né? É o nome dado a lugares ou acidentes geográficos. O nome de cidades, nome de rios, enfim. E a gente tem em torno de 10 mil vocábulos de origem tupi, né? A maioria se refere à flora e à fauna e a características ecológicas, geológicas e hidrológicas do Brasil, justamente por conta da peculiaridade do Brasil, né, em comparação a Portugal. Todas essas flores, todas esses animais, tudo que não existia por lá, passaram a ser denominados de acordo com a linguagem, né, indígena, no caso da língua tupi. Lá no texto de vocês, não sei se vocês tiveram tempo para ler, mas nós temos uma lista enorme, aí depois vocês podem ver. Aqui eu coloquei só algumas para a gente ter uma ideia de como isso se dava. Então, por exemplo, essa terminação em açu, né, ou guaçu, açu, tem como significado grande. Então, Iguaçu seria água grande, né? Então, os nomes eram muito compostos dessa forma, pelo termo em tupi, né? Então, Açu, Paraguaçu ou Igaraçu, então sempre está atrelada essa questão de ser grande, né? Então, ou, por exemplo, Aíba, né, que significa ruim, imprestável, então, Paraíba, um rio imprestável para navegação, Parnaíba, mesma coisa, né? Então, pela terminação, a gente vai ter, Uberaba, Itaberaba, então são várias toponímias, né, nomes de lugares ou de rios, não, Curitiba, né, então a gente tem ali o Pinheiral, então esse Curi, que significa araucária, né, tanto que a araucária é um dos símbolos do Paraná, então por aí vai. Então vocês têm uma lista enorme lá no texto, se vocês depois puderem dar uma olhadinha, para vocês observarem o quanto que essas terminações influenciaram na formação das palavras em português. E muitas vezes é uma junção de dois termos do tupi. Bom, os pesquisadores, eles não conseguiram chegar a um consenso a respeito de alguma influência das línguas indígenas no português do Brasil
que não seja no léxico. O que se diz houve muita influência em relação ao vocabulário, as palavras que a gente usa, né, os termos que a gente incorporou ao nosso português. Mas, em relação à gramática, a esse tipo de estrutura, nós não temos um consenso. Nós temos alguns estudos que dizem, né, que há alguma justificativa, mas nada comprovado. Então, o que apresenta, nós temos lá no texto. Então, há estudos sobre a pronúncia do som, aqui, né, de J e de X, no dialeto cuiabano. Então, é que em vez de falar como gente, eles pronunciam como se fosse um J, gente e chuva, em vez de gente e chuva. Então, em Cuiabá, eles pronunciam como gente e chuva. Então, essa pronúncia, ela poderia ser justificada por conta da língua indígena que vivia por lá e que tinha esse tipo de pronúncia. Mas são estudos que afirmam isso, mas não há um consenso, assim, não, vamos realmente dar para dizer que foi isso, né? No caso do dialeto do interior de São Paulo, e é o que acontece também no Paraná com acho que no norte do Paraná, né? No sul eu já não sei, com a pronúncia de dia e tia, que a gente pronuncia di, né? E não dia, né? A gente fala dado, dedo, dia, a gente muda, percebe? Em vez de falar dia, a gente fala dia. Em vez de falar tia, a gente fala tia, chiado, né? Então, isso também pode ser uma interferência da língua indígena, né, que aqui vivia. E o R caipira, que é chamado de R retroflexo, que seria esse porta, porque a gente não tinha, nas línguas indígenas, essa estrutura silábica de consoante, vogal, consoante, né, de por. Então, por isso que na hora de pronunciar esse R, eles porta, né, eles tinham uma dificuldade e gerava esse R que é chamado de retroflexo, que a gente chama popularmente de R caipira. Mas são estudos, a gente não tem como afirmar se realmente houve essa influência. Então, basicamente, o que a gente tem? Uma influência no vocabulário da língua portuguesa, né? Então, por isso que às vezes a gente tem, mesmo dentro do país, variações, porque dependendo do grupo, da tribo indígena que vivia aqui, a gente tinha características específicas. Bom, isso era dessa gramática, né? Gramática pedagógica do português brasileiro, falando sobre o Brasil e as línguas indígenas. Depois eu deixei para vocês um texto lá no Classroom, e eu só vou comentar sobre ele, porque eu achei super interessante, que é um estudo, que é de uma cidade aqui perto de Assis, que chama Tupã. O nome, né, já é de um deus indígena. E é perto relativamente perto da Isabelle, não é, Isabelle? Relativamente. Então, em Tupã, Tupã tem muita tribo indígena, né? O nome já é indígena. E do lado de Tupã tem uma cidade chamada Arco-Íris, minúscula. E eu achei muito interessante essa história, porque nós temos uma tribo lá, duas tribos, uma que é a tribo Vanuiri e a outra que é a Krenak, se eu não me engano. E nessa tribo Krenak, nós temos duas pessoas vivas que falam a língua. Por quê? Como houve o período em que se falar a língua indígena era proibido, né? As pessoas poderiam apanhar, serem presas, qualquer coisa do gênero, os indígenas tinham medo de falar a sua língua.
Consequentemente, essa língua não passava para os seus filhos. E aí, essa tribo, ninguém mais fala Krenak, às vezes os descendentes, às vezes falam uma palavra ou outra, mas não conhecem a língua em si, a gramática, qualquer coisa do gênero. E aí, o que é mais interessante é que uma filha de indígenas foi fazer letras e se deu conta de que a língua dos seus familiares estava para morrer, porque assim que a avó dela morresse, não teria mais ninguém para ensinar aquela língua. E aí o professor, imagina, um linguista, ficou alucinado, acho que ela foi fazer letras na Unicamp, e o professor ficou alucinado por tentar resgatar essa língua, né, e fazer com que outras pessoas pudessem aprender. E no primeiro momento, a avó resistiu muito com medo. Olha, imagina que triste, você ter medo de falar a sua língua, porque num passado você poderia sofrer punições com isso, né? E a avó não queria, porque ela tinha medo da polícia, ela tinha medo de alguém ouvir ela falando a língua dela. E aí, por fim, né, o professor conversou, a neta foi conversando, explicando para ela, até que ela topou, né, fazer parte, e ela está ensinando um grupo de indígenas a língua que é dela, quer dizer, tentando fazer com que essa língua não morra, porque senão, assim que ela morresse, a língua também iria morrer, porque ninguém iria ter mais contato, ninguém mais iria falar essa língua. Então, nós temos, aparentemente, nossa, 180 línguas, parece muito, mas são essas línguas que estão em extinção. E para isso é preciso que alguém consiga conversar, explicar que tudo bem ensinar aquela língua, né, que hoje não tem esse tipo de censura e que ela não vai sofrer nenhum tipo de punição, e alguém que possa registrar essa língua por meio de áudios, por meio de vídeo, até mesmo na construção de uma gramática. Tem linguistas que passam, assim, sei lá, 2 anos em tribo indígena, vivendo lá para aprender a língua e poder construir uma gramática daquela língua. Porque essas línguas, elas são muito orais, elas não têm a escrita, né? Então, para isso, você precisa aprender e depois registrar aquela língua. Então, é um processo difícil de acontecer, né? Então, isso pensando a respeito das línguas indígenas. E, para a gente finalizar essa parte, não sei se a gente consegue, mas a gente tem 15 minutinhos, pode ser que a gente consiga. A gente tem também a questão das línguas africanas, porque se a gente pensar a nossa história, né, ela foi no primeiro momento, de massacre aos índios, e depois nós temos os africanos que vêm para o Brasil, né, são sequestrados e trazidos para o Brasil, e, consequentemente, isso vai refletir também na nossa língua. Então, vou compartilhar aqui. Quer ver como compartilhei? Compartilhei certo? Compartilhei. Tá na Brasil e línguas africanas, gente? Tá, né? Não, professora. Não? Apareceu. Que tá falando que eu tô apresentando. Não? Para mim tá línguas indígenas. Deixa eu...
Tá, de novo. E agora? Agora foi. Foi? Bom, então, outra fase da nossa história é um período de escravidão, né? Então, nós temos uma característica que eu achei bastante importante, que os portugueses, né, eles, além do pioneirismo nas navegações, eles também foram responsáveis pela reintrodução na economia moderna de um sistema de produção que tinha desaparecido da Europa há cerca de 1000 anos, que é a escravidão. Ou seja, na Europa não tinha escravos há 1000 anos. E aí os portugueses vão lá e reapresentam essa barbaridade para o continente. E passa, então, a explorar pessoas, né, de suas colônias. Então, nós temos, em 1552, 10% da população de Lisboa era composta por escravos africanos. Então, imagina, é muita gente, 10% da população era de escravos. E uma questão que é interessante, não sei se vocês conseguiram ler o texto, mas uma questão que eu achei muito interessante também é que o Marcos Banho vai fazendo uma comparação e mostrando as barbaridades do mundo, como os judeus, né, mortos, enfim, vai mostrando outros fatos históricos que acabaram com milhões de pessoas. E o que ele aponta de mais surpreendente, negativamente, né, é o fato de que, enquanto esses fatos abomináveis duraram ali 1, 2 anos, a escravidão, ela durou 400 anos. Ou seja, por 400 anos, nós massacramos pessoas e, tipo, todo mundo olhava e tá tudo bem, era natural, né? Então, muitas pessoas foram sequestradas, tiradas da sua família, tiradas do seu país, trazidas para cá para sofrerem, né? Então, é uma situação muito... não sei nem classificar isso, né? Então, nós temos ali 10 milhões de seres humanos sequestrados, isso sem contar aqueles que nasceram no Brasil, né? Que seriam pessoas que viveriam em seus países. E 40% desses escravos, né, dessas pessoas sequestradas, elas foram trazidas para o Brasil. E aí a gente sabe pela nossa história as situações em que essas pessoas se encontravam, né? Elas vinham passando fome, em situação de dificuldade, se morria no navio, jogava no mar e tudo bem. Era uma visão de coisa, né? Não se olhava como um ser humano, se olhava como se fosse um objeto. Tá bom, não serve mais, vou arremessar no mar. Então, uma situação bem degradante, né? E o Brasil é o país que mais recebeu escravos negros na história, né? Então, imagina, de 10 milhões, 40% vieram para o Brasil, né? E o Brasil foi o último a abolir a escravidão negra, né, em 1888. Então, um país com mais escravos negros e o último país a abolir a escravidão negra. Então, isso reflete muito, né, na nossa história, reflete muito nas nossas ideologias, enfim, né, e instaura, né, um racismo que
até hoje a gente vivencia com muita frequência, infelizmente, né? Então, o racismo é uma em decorrência da escravidão, a gente tem essa dívida, né? Por isso que quando a gente discute as cotas, fala, não, é uma dívida histórica, realmente, né? Por tudo que foi feito com esse povo. E, atualmente, ainda nós temos dos analfabetos brasileiros, 70% dos analfabetos brasileiros são negros, 65% da população carcerária são negros, 14% apenas dos negros têm ensino superior e poucos estão na política, né? Se a gente olhar para a política, são poucos. Então, isso é muito reflexo da nossa história. E aí eu coloquei 2 fotos aqui e acreditem, eu não fiquei procurando, assim, eu joguei, por exemplo, formatura de medicina e peguei uma foto. Foi isso que eu fiz. E aí eu peguei essa daqui para vocês observarem que um curso com todo o seu glamour, né, a gente não encontra ali nenhum negro. Tinha até algumas fotos que a gente via um negro. Né? Acho que Muito difícil a gente pensar assim, quantos médicos negros vocês já foram na vida de vocês? Né? Eu, sinceramente, não lembro de ter ido, acreditem. Então, isso diz muito sobre a nossa sociedade. E aí, quando eu pesquisei garis, eu peguei essa foto, para vocês perceberem a quantidade de negros. Não estou dizendo que, obviamente, uma profissão é melhor do que a outra, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas há uma profissão que tem status, que tem poder no país, que é o de médico. E nós temos os garis que ganham pouco, ficam no sol o tempo todo, sofrem e ganham muito mal, né? E aí, quando a gente olha para esse grupo, a maioria é de negros. Ou seja, ainda hoje nós temos essa diferença. Os ricos e brancos, os pobres e negros. Ah, mas aí tem não sei quem que conseguiu chegar a ser juiz. Ah, tem não sei... Realmente tem, felizmente. Mas ainda são a minoria da minoria da minoria, né? Então, não dá para a gente dizer... Eu sempre lembro de uma vez que numa escola particular, eu falei, quantos negros nós temos aqui na escola? E aí falou, nossa, só tem uma. Aí a outra criança pegou e falou assim, mas ela é adotada. Ou seja, ela só está ali, não é porque a família dela, de negros, conseguiu vencer na vida e está pagando a escola, é porque ela foi adotada. Eu falei, nossa, e o complemento do aluno piorou a situação, né? Quer dizer, para mostrar o quanto que o negro ainda não tem espaço como deveria, né? Então, assim, é muito, muito, muito triste. E acho que quando eu penso, sabe, naquele estereótipo de que o português é burro, eu fico pensando, pois é, explorou um país riquíssimo, explorou um monte de índio, explorou um monte de negro, e ainda assim não conseguiu ser potência no mundo, sabe? Então, enfim, né? É uma situação complicada. E aí, então, nós temos o elemento africano, como essa quantidade de negros que vieram para o Brasil de modo forçado, né? E com todas as línguas africanas que chegavam aqui, essas pessoas tinham que se comunicar de alguma forma. Então, o elemento africano, sem dúvida, é responsável por muitas características do português brasileiro, né? O que fez com que ele se diferenciasse do português europeu e de outras línguas românicas,
né? Então, o nosso português, da forma como ele é diferente do português de Portugal, justamente porque ele traz características das línguas indígenas e traz características das línguas africanas. Principalmente por conta desse contato linguístico, né? Então, imagina um grupo que chega aqui e precisa se comunicar com um grupo que fala português. Como que essas pessoas vão interagir, né? Então, elas precisam encontrar uma forma de comunicação. E isso leva a uma alteração e transformação da língua. E é preciso ressaltar também que no período colonial, a população branca era minoritária, extremamente minoritária. E a maioria era índios, negros e os mestiços. Né? Então, o grupo branco era minúsculo. E Portugal resolveu criar um plano, né, de governo de branqueamento da população. Tamanho preconceito, né? E para isso houve um estímulo à imigração europeia. E é por isso que nessa época vem muitos italianos, alemães, para tornar essa população mais branca, né? Senão o que seria do Brasil? Essa é a visão, né? Mesmo assim, o Brasil ainda é a segunda maior nação negra do mundo, superado apenas pela Nigéria. A gente pensa assim, na Angola, né, ou sei lá, qualquer outro país, mas o Brasil, pela quantidade de população, né, a gente supera os países africanos no número de negros. O estilo de vida dos escravos impedia que tivessem contato maior com a língua de seus senhores, porque eles viviam na lavoura, né, ou na exploração do ouro, eles não tinham tanto contato, e isso fez com que houvesse uma transmissão linguística irregular, ou seja, a aprendizagem da língua portuguesa, ela se dava de forma muito fragmentada, aprendi uma palavra aqui, uma estrutura ali, e não sistemática. Diferente, por exemplo, dos indígenas, pelo processo de catequização, havia mais uma sistematização do ensino. No caso dos africanos, não, eles vieram para cá para trabalhar o tempo todo, então eles iam aprendendo palavras soltas, expressões soltas. E isso fez com que surgisse o vernáculo brasileiro. O que é esse vernáculo brasileiro? Então, uma língua falada pela maioria da população, né, com uma gramática diferente da gramática das variedades urbanas de prestígio, né? Então, seria uma variedade popular, né, dessas pessoas que não tinham uma escolarização e nem alguém que ensinasse a estrutura da língua portuguesa. As línguas dos escravos do Brasil são línguas da família Banta, né, Banto, e como Quimbundo, Umbundo e Kikongo. Tiveram contribuição basicamente no vocabulário, né, na contribuição lexical. E aí, lá no texto de vocês também tem uma lista enorme a respeito dessas palavras de origem banta, né? Então, vamos pensar, babá, babaca, bagunça, cachaça, candomblé, cafuné, enfim, são várias palavras, fuxico, várias palavras que são de origem africana e que a gente incorporou, né? Ó, sunga, enfim, depois vocês dão uma olhadinha lá no texto. Então, um vocabulário vasto. Bom, e nós temos as línguas do grupo, o professor vai... do grupo Yorumbá, né? Que ele era um grupo que tinha prestígio devido às pessoas que falavam serem religiosos, cultos do candomblé. Mas houve uma influência mais restrita no português do Brasil. Então, os vocabulários, né, que foram usados desse grupo são mais relacionados à religião, né, no caso, ao candomblé. E 71% das contribuições lexicais
africanas no português brasileiro são de origem banta, né? Então, por isso que a gente tem aí como a principal, apesar de muita gente querer estudar o grupo Yorumbá por conta do glamour que adquiriu por conta dessas pessoas mais cultas que falavam a língua. E aí nós temos, então, a constituição ali, a construção de uma matriz africana do português brasileiro. O que isso vai revelar? Quer dizer, além das influências em relação ao vocabulário, nós temos alguns estudos que vão dizer que a omissão das consoantes finais de palavras ou a transformação em vogais, né, é uma influência das línguas africanas. Então, em vez de a gente falar fazer, pronunciar esse R final, a gente fala fazer, tomar, ou transformar em vogal, né, aqui uma vocalização, lembram disso? Né, transformar em vogal a pronúncia, né, sempre a pronúncia. No Banto e Yorumbá não havia encontros consonantais, o que explicaria as palavras como saravá, que significa salvar, e como esse salvar, esse encontro consonantal, não ocorreria nas línguas africanas. Ou, por exemplo, flor, esse FL teria a estrutura da língua era consoante vogal, consoante vogal. Então, para isso, eles intercalavam uma vogal, flor, por exemplo, né? A concordância de número, né? Então, marcar o plural apenas uma vez, as casa, esses menino, né? Que é típico da nossa linguagem popular, principalmente na fala. Pronúncias palatalizadas do D e do T, aquele do dia e tia. Uma das justificativas seria das línguas africanas. Então, há estudos que dizem que são de origem indígena, há grupos que dizem que são de origem africana. Pronomes pessoais eram invariáveis, né? Então não existia pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo, só existia uma única forma, o que justificaria com que na linguagem popular já vem com eu, em vez de vem comigo, né? Porque como na língua africana seria eu em qualquer situação, isso justificaria. E a conjugação verbal, como eu não teria a marcação no verbo da pessoa, então ele fala, nós fala, ele fala, eles fala, por exemplo. Então, o fato de não ter a flexão de pessoa no verbo das línguas africanas, isso pode ser uma justificativa para que na fala popular a gente também não use, né? A gente fala, nós fala, por exemplo, né? E só para finalizar, nós temos mais algumas influências, né, alguns estudos que vão falar sobre essa influência das línguas africanas, mas, além de tudo, né, é importante a gente lembrar das influências que são também culturais, né, então, religiosas, da culinária, das indumentárias, e inclusive também as linguísticas, né, então, os africanos influenciaram na forma de vestir, na forma de muitos alimentos, né, nas danças, na religião. Então, as influências foram muitas. Então, assim a gente tem um português que se constitui como tal, né, nessa miscigenação. Ou seja, a nossa história, por mais triste que seja, né, é ela que constituiu esse português brasileiro, é ela que fez com que o português brasileiro se diferenciasse do português de Portugal, né? É uma questão de estrutura, é uma questão principalmente vocabular, né? Por isso que às vezes na hora da comunicação com uma pessoa de Portugal, a gente não consegue entender exatamente, porque essa é uma outra língua, né? Essa é uma língua que se constituiu por meio da sua história. E aí, lembra que a gente conversou lá no comecinho do ano,
que todos esses são fatores externos, né? São elementos externos da nossa história, de tudo que os portugueses fizeram aqui nesse país, que fizeram com que houvesse interferência na língua, né? Então, de novo, a gente volta fatores externos e fatores internos. Quando a gente vê essas características finais, nós estamos falando de fatores internos, de transformações na língua. Mas esses fatores internos foram motivados por fatores externos, que é a escravidão, né, a invasão dos portugueses aqui e tudo mais, né, tudo que foi acontecendo. Isso, olha, até falei bastante, gente. Alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Cadê vocês? Eu só queria pedir que se a professora pudesse passar os slides, postar pra gente. Ah, eu posso, pode deixar. Eu posso sim. Já coloco lá, de nada. Mais alguma coisa, gente? Não? Podemos parar por hoje? Podemos. A Isabelle perguntou como que vai funcionar a prova. Isabelle, vai ser tudo online. A única coisa que vocês vão ter que fazer no dia, né? Então, eu vou colocar no dia, que dia que eu falei que vai ser? Dia 31? Eu vou liberar para vocês fazerem e vocês vão ter que fazer naquele dia, postar no dia. Então, mas vai ser tudo online. Na verdade, vai ser um trabalho, né? Porque vocês vão poder consultar normalmente. Basicamente isso. Glória. Ai, gente, de nada. Bom, então vou parar aqui a gravação. E